Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E todo final de ano, no dia 31 de dezembro, eu costumo publicar no Cinema em Cena uma lista com todos os filmes que eu vi nos últimos 365 dias, incluindo a cotação, e faço uma lista dos que eu considerei melhores, que eu considerei piores e tal. E eu nunca pensei em fazer, não sei porquê, nunca pensei em fazer isso no formato em vídeo. Aliás, não sei por que não, eu sei por quê. Esse canal ficou parado durante anos, a verdade é essa. Durante anos e anos, esse canal não tinha nenhum vídeo sendo publicado, ou de vez em quando eu publicava um vídeo, sumia 8, 10 meses, depois eu publicava outro. E só esse ano que eu vim retomar a atividade aqui no YouTube e aí é natural que eu queira também fazer uma versão em vídeo. Enfim, espero que vocês apreciem o esforço. Ou não. Às vezes vocês colocam esse vídeo como os 10 piores vídeos do ano que vocês viram também. Fazer o quê? Mas eu já publiquei, já está no ar o vídeo com os 10 melhores filmes. E esse é um vídeo que vai se concentrar nos 10 piores filmes de 2023. Aqui é bom fazer um parênteses, um esclarecimento, porque nem sempre quando nós estamos falando dos 10 piores filmes, nós estamos falando, dá para falar literalmente dos piores, no sentido, o filme não tem nada que salve, tecnicamente, esteticamente, em termos de linguagem, em termos, nada, o filme é um desastre total. Não, às vezes você vê um filme que ele é uma decepção em vários aspectos, mas, por exemplo, tecnicamente é um filme que é bem resolvido, ele teve um orçamento folgado e ele, você pode dizer, não, a fotografia é interessante, mas serve a um filme que não diz nada, enfim. Então, aqui, no caso dos filmes que eu vou discutir aqui, alguns não. Infelizmente, alguns desses filmes, eles realmente são um desastre em todos os aspectos. Mas outros são filmes que a gente pode até dizer que, olha, nesse aspecto ele salvaria e tal. Eu acho que seria uma melhor maneira, em vez de falar simplesmente que eu vou falar dos 10 piores filmes do ano, seria as 10 piores experiências que eu tive no cinema em 2023. Digamos assim, fica melhor apropriado. E aí, vamos ao 10º lugar, que seria, aliás, o 10º menos pior do ano. A gente vai escalando até chegar, vai descendo até chegar no fundo do poço. E o 10º filme é Napoleão, do Ridley Scott, que se encaixa no que eu acabei de explicar. É um filme que contou com um orçamento colossal, tem um elenco que é composto por gente talentosíssima, o próprio Ridley Scott é um diretor extremamente competente, mas o filme em si não só é uma decepção, mas é uma imensa oportunidade desperdiçada justamente por ter todos esses aspectos ao seu favor, de orçamento, elenco, direção, etc. e tal. Porque o filme, eu escrevi sobre o filme, gravei um vídeo sobre o filme também, tá aqui no canal, tem a crítica no site. E é um filme que, de um ponto de vista de quem é o Napoleão como estudo de personagem, do que ele representa, a composição do Joaquin Phoenix, é um filme que ele nunca se define muito bem que história ele quer contar, sobre quem ele quer contar, quem é aquela figura. Eu não estou nem falando das liberdades artísticas que o filme toma, porque liberdade artística é isso, é uma liberdade artística. Você não precisa se prender necessariamente à história excessivamente factual, se certas liberdades, porque certas liberdades são fundamentais para fazer com que o filme funcione melhor como narrativa dramática. Então a questão não é nem essa, a questão é que mesmo as liberdades históricas que o filme toma não são justificadas de um ponto de vista narrativo, elas não acrescentam em nada ao filme. O objetivo, obviamente, desse vídeo não é simplesmente repetir tudo que eu já disse no vídeo e no texto sobre Napoleão. Então, os detalhes, né, de todas as ressalvas que eu tenho em relação ao Napoleão estão no vídeo, estão no texto, mas, em resumo, eu acho que é isso, é uma oportunidade desperdiçada. Engraçado, eu gravei um vídeo sobre o Saltburn, da Emerald Fennell, e eu comentei em certo momento que ele me fez ter vontade de rever o Teorema do Pasolini. Eu revi e foi uma ótima experiência. Primeiro porque eu não via há muitos anos e segundo porque ajudou a tirar o gosto da boca do Saltburn. E eu fiz uma coisa parecida, porque depois que eu vi o Napoleão do Ridley Scott, eu voltei no Napoleão do Abel Gance, que eu não via há muito, muito tempo. E tinha uma edição restaurada, lindíssima. É um filme de, enfim, 4 horas de duração, mudo. E é um filme com todas as limitações que poderia ter na época, e eu digo poderia porque o Abel Gance ele encontra soluções que são absolutamente espetaculares. É um filme imensamente superior ao filme do Ridley Scott. Eu não estou nem falando só de um ponto de vista, quando eu falo tecnicamente, dos trípticos no final, em que ele constrói uma razão de aspecto de 4:1, porque ele filma com 3 câmeras, uma do lado da outra, e aí você tem 3 vezes 1.33:1, e cria um widescreen, que é mais widescreen do que qualquer widescreen que você imagine. Mas não, as soluções que ele encontra para contar aquela história mesmo e a maneira como Napoleão é apresentado. Se você compara o Napoleão de 1927
com o Napoleão do Ridley Scott, o filme de 2023, por incrível que pareça, sai perdendo até do ponto de vista técnico em vários aspectos. Tem um alarme tocando aqui, não sei se vocês estão ouvindo, ignorem, é só um alarme dizendo como Napoleão é um perigo para qualquer cinéfilo. Muito bem. O nono pior filme que eu vi no ano foi um filme que eu assisti em Berlim, chamado Superpower, que é um documentário co-dirigido pelo Sean Penn. E é um documentário sobre a Ucrânia, sobre a invasão russa na Ucrânia, sobre a guerra, mas não é sobre isso exatamente. O filme ele se apresenta como sendo sobre isso, mas na verdade o filme acaba sendo sobre o Zelensky. É curioso, porque assim, eu gosto do Sean Penn. Eu acho que o Sean Penn é um ator que ele é um ativista político, mas ele não é um ativista político de sofá como muitos atores são, daqueles assim, eu vou emprestar para você o meu nome para você fazer uma campanha beneficente, mas não me pede muito mais coisa não. Eu gravo no máximo um vídeo. Não. Ele é um cara que é isso, ele vai para o Haiti, ele visita os lugares, ele não só coloca dinheiro, mas ele faz trabalho braçal de ajuda. É um cara que ele é extremamente bem intencionado, e não só bem intencionado, ele se esforça para colocar em prática aquilo que ele acredita. Então, em relação a isso, eu não tenho problema. O problema que eu tenho é que, além de ser um cara esforçado, um cara bem intencionado e tal, não há como negar que ele também é um ator de Hollywood, que é famoso desde a adolescência e que ele está acostumado a ser o centro das atenções. E isso constantemente se reflete nos projetos dele que estão fora como ator. Ele escreveu um artigo sobre o El Chapo. Ele escreveu, não sei se foi para The New York, mas enfim, ele conseguiu uma entrevista com o El Chapo, que muitos dizem que acabou até levando a prisão dele depois do El Chapo. Mas a boa parte do artigo é sobre ele, Sean Penn. Então, assim, ele meio que tem que se colocar no centro das atenções. E aqui ele faz a mesma coisa. Não é o único problema do filme, mas é um dos. Porque o filme não só... ele começa o filme admitindo que ele não conhecia muito sobre a situação da Ucrânia, sobre a situação histórica da região, e que ele, à medida que ele começou a pesquisar, a se inteirar, ele quis visitar a Ucrânia já durante a guerra, quis ver a situação, quis conversar com várias pessoas. E o filme, então, acaba funcionando também como uma espécie de making-off do próprio filme, que constantemente a gente está vendo entrevista com o produtor, com ele, dizendo as dificuldades logísticas, os perigos que eles enfrentaram para poder rodar o filme. E aí ele vira o centro das atenções, assim, ele volta a câmera para si mesmo e enfim, vira o centro das atenções. Mas esse não é só o único problema. O maior problema para mim é que, à medida que ele vai entrevistando, que ele vai sabendo, né, que ele vai conversando com pessoas próximas ao Zelensky, a maior parte delas, ele vai criando uma admiração pelo Zelensky, que não é uma admiração comum, é quase que uma paixão platônica, assim. Ele cria uma fascinação, ele desenvolve uma fascinação pelo Zelensky, que é a primeira vez que eles encontram, né, que a gente vê na tela eles encontrando, o Sean Penn, ele é um fanboy, ele não é um documentarista tentando registrar o que está acontecendo, ele é um fanboy absoluto. E não só isso, mas ele não só ele passa a ser um... E aí é engraçado, porque a gente pode até dizer, de repente, se não há uma espécie de identificação pelo fato do Zelensky também vir do mundo do entretenimento, né? Ser um comediante que virou político. Eu não sei se há uma identificação nesse sentido, mas o fato é que não só o filme... Sério, o filme chega um momento que ele vira praticamente culto à personalidade do Zelensky. E não só o filme elogia em todo momento que pode, mas o Sean Penn, quando ele está entrevistando outras pessoas, ele meio que força as pessoas a elogiarem também. Você, mas o Zelensky, ele realmente ele é a esperança da democracia no mundo, né? Não é? Então, enfim, é um filme que ele não tem, e outros problemas, por exemplo, a presença preocupante de nazistas no exército ucraniano, esse tipo de coisa ele não discute, né? A Ucrânia... a invasão russa é de uma violência extrema, é algo que merece repúdio, é algo que merece ser criticado, a invasão. Claro, você não invade um país e começa a sair matando todo mundo e simplesmente pronto. É claro que isso tem que ser reprovado, tem que ser condenado. Ao mesmo tempo, isso não deve deixar cego para os problemas reais envolvendo a administração do Zelensky e a própria postura do Zelensky em relação a usar a guerra para, enfim, benefícios políticos. Mas eu não vou nem entrar nessa questão, tá? Porque a minha questão com o filme não é um problema de discordância ou concordância política. Como eu falei, eu gosto do Sean Penn, gosto da posição política dele. O problema é que é um documentário que ele se perde completamente e vira um culto à personalidade. E aí fica, inclusive, bastante patético.
é um filme que ele chega a ser constrangedor. O 8º pior filme que eu vi no ano foi 65, A Ameaça Pré-Histórica. Esse filme é inacreditável. É um filme com Adam Driver, em que ele faz um alienígena que, para conseguir, enfim, dinheiro para poder pagar um tratamento da filha, sim, o alienígena, né, o sistema de saúde lá no planeta dele é péssimo. Não tem SUS lá no planeta dele. Então ele tem que pagar e ele não tem dinheiro, ele faz, enfim, aceita uma missão e essa missão dá errado, ele acaba vindo e cai na Terra, mas ele não cai na Terra simplesmente, ele cai na Terra há 65 milhões de anos, então na época dos dinossauros. E quando eu falo que ele é alienígena, é curioso, porque ele é alienígena, mas assim, ele é o Adam Driver, sem maquiagem, sem qualquer aspecto alienígena, os órgãos internos deles funcionam como a fisiologia dele é igual a humana, ele fala inglês. Ele usa o sistema métrico, enfim, é um alienígena no papel só. E ele cai na Terra e tem uma menina que está também que é a única sobrevivente além dele, e que ele faz de tudo para poder sair da Terra e escapar com ela, porque até aí, obviamente, é uma coincidência, né? Ele está a perda da filha, sofrendo e tal, e de repente ele cai na Terra com uma menina que mais ou menos da idade da filha dele, é uma menina que também perdeu os pais, então aquilo ali, né? Que bonitinho. Ele querendo a filha, ela querendo o pai, bom, que lindo. Conveniente. Mas, enfim, isso acontece, essas coincidências dramáticas. O problema não é esse, o problema é que o filme é ridículo como um todo. Né? Porque não só aí ele vai ter que escapar dos dinossauros para poder chegar até essa nave onde eles vão poder escapar, mas, numa coincidência ainda maior, ele veio parar na Terra às vésperas do meteoro atingir o planeta, o meteoro que que extinguiu os dinossauros. Quer dizer, imagina isso, né? A escala, na escala do tempo, né? Quando a gente fala de milhões e milhões de anos, imagina o azar do cara, ele cair no planeta Terra justamente às vésperas do meteoro atingir o planeta, enfim. E aí tem essa... E o filme, enfim, é ridículo. As criaturas, é engraçado porque eu falei que ele é alienígena no papel, mas ele é humano. E os dinossauros, eles não têm absolutamente nada de realista no sentido de se baseia no que seriam os dinossauros, através dos estudos dos fósseis. Não. São criaturas de filme fantasioso. São monstros de filme de fantasia. Então, o que era para ser mais realista ou naturalista é fantasioso, o que era para ser fantasioso é mais naturalista. É um negócio meio que inexplicável. Agora, o Adam Driver é aquilo, ele é um grande ator, é um ator esforçado, é um ator intenso, então ele, né, meio que você fica até compadecido pelo esforço que o cara está colocando no filme, porque você vê que realmente ele está se matando ele está projetando a maior intensidade possível, mas o filme realmente não tem salvação. Não tem Adam Driver que salve 65, Ameaça Pré-Histórica. O 7º pior filme do ano para mim é um filme que muita gente gostou, para mim, inexplicavelmente. Mas essa é a minha lista, então, né, tem que ser o que a minha impressão, e não o que seria a maioria. Eu nem sei se é a maioria, eu acho que não é a maioria, mas enfim, é um filme que muita gente gostou, que é A Baleia, do Darren Aronofsky. E esse filme, para mim, é um filme inacreditavelmente péssimo, horrível. O filme tem uma qualidade redentora, que é o Brendan Fraser. Mas mesmo assim, eu nem digo Brendan Fraser do ponto de vista de composição de personagem, porque não tem muito o que ele fazer com aquele roteiro. Mas porque o Brendan Fraser, ele tem uma figura que é uma figura naturalmente carismática, e até por todas as dificuldades que ele passou, a gente projeta um carinho na tela que acaba, né, se projetando sobre o personagem, quando na verdade é sobre o ator. Mas o filme em si é um desastre. O filme é baseado numa peça, e mesmo que eu não soubesse que o filme é baseado numa peça, ficaria claro que o filme é baseado numa peça, porque o filme não é uma adaptação, é praticamente aquilo filmado. O Darren Aronofsky, ele não consegue uma solução para fugir da limitação. É praticamente o filme todo na sala, as entradas e saídas de personagens pela porta principal da casa, uma marcação de cena bem teatral, conveniente também, que toda vez que a porta abre, a gente vê chovendo lá fora, e você sabe, qualquer um que tenha visto meia dúzia de filmes sabe que a gente abre a porta para ver a chuva lá fora, para chegar um momento em que vai abrir a porta e no momento catártico vai estar sol. É óbvio assim o filme. E de um ponto de vista de movimentação de câmera, é praticamente como se ele se mantivesse sempre na posição da plateia. E o máximo que ele faz são alguns
travelling circulares, mas assim, nem completando um ângulo muito grande. E geralmente, quando um personagem vai numa direção, a câmera indo em outra, para criar uma espécie de dinamismo, mas não é o suficiente para criar realmente um dinamismo. Além disso, é interessante porque o filme, ele supostamente, ele prega a gente critica o preconceito com que aquele personagem é visto, mas o filme, ele é obviamente um filme, sinceramente, é um filme gordofóbico. Eu não sei como, eu não sei como alguém pode ver aquele filme e falar que não, é um filme gordofóbico. Porque a questão é essa, assim, ele não é simplesmente, ele não tem uma obesidade mórbida. Ele é uma figura grotesca, e eu não estou falando fisicamente, eu estou falando do ponto de vista de composição. Quando ele vai comer, por exemplo, é uma caricatura é uma caricatura do gordo no cinema ou nas narrativas ficcionais. Né? Ele come aquele negócio, enfia pedaço de pizza inteiro na boca, e vai na geladeira, ele abre a geladeira e começa a derramar leite na boca, sem nem fechar a porta, porque aparentemente não dá nem tempo de fechar a porta da geladeira, porque é tão glutão. A gente sai buscando coisas pela gaveta das gavetas de casa, os doces que ele deixou, e é isso, como eu falei, enfia pizza inteira na boca, aí a gente vê gordura escorrendo pelo rosto e faz aqueles barulhos. É um negócio animalesco. Então, assim, não dá para dizer que isso é uma composição de um ser humano. Ele é uma caricatura, por isso que eu até falei gordo em vez de falar de eu. É uma caricatura do gordo na ficção. É uma coisa ofensiva, como eu falei, é gordofóbico. Além disso, é misógino também. E eu estou dizendo isso, de novo, não é uma questão que eu tenho que concordar com o filme politicamente ou não, ideologicamente ou não. É porque o filme se coloca como anti-gordofobia, anti-misoginia, quando o próprio filme faz isso. Por exemplo, todas as mulheres do filme, elas gritam o tempo todo, xingam o tempo todo, são retratadas como figuras instáveis, praticamente todas elas. Né? A ex-esposa, né, ele se separou da ex-esposa e agora ele é proibido ele tem ressentimento que ele é proibido de ver a filha, mas não é proibido, né? Ela tem a guarda da filha, isso não é uma ordem de restrição, o filme não explica isso. Né? Ele que se afastou, então a culpa é dela, da ex-esposa, que obviamente também virou alcoólatra depois que ele largou, né? Porque, enfim, é isso. A filha dele é uma sociopata, obviamente, né? Ela pode até o filme retratar como brincadeira, mas não é uma brincadeira para ela falar que vai acusar um cara falsamente de estupro, por exemplo, para convencer o cara a fazer uma coisa que ela quer fazer. Né? E além de tudo, o filme é isso, ele é um melodrama barato, que apela para os clichês dos piores. Né? Tem um momento em que a menina fala assim, oh daddy, que é no clímax do filme, esse oh daddy, eu ri, porque é tão ridículo, é tão patético, que enfim, é um filme, sinceramente, que é isso, eu acho que o carinho pelo Brendan Fraser carregou o filme para muita gente, mas como filme, como narrativa, para mim o filme é um desastre absoluto. O sexto pior filme que eu vi no ano é um filme que eu falei recentemente aqui no canal, que é O Mundo Depois de Nós, do Sam Ismail. E que é um filme, de novo, eu gravei, publiquei um vídeo faz pouco tempo, então, enfim, eu recomendo que veja o filme, não vou ficar repetindo tudo que eu disse aqui, mas é um filme que, para mim, como eu falei, é dirigido por um cara que pratica uma espécie de direção que é Mamãe Sou Diretor, em que ele acha que o mais importante é ele mostrar que tem um diretor por trás do filme, através de movimento de câmera desnecessários, chamativos para si mesmo, uma história que não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Eu acho que eu nem comentei isso no vídeo, mas inclusive eu comentei, não lembro, mas enfim, até o comportamento dos animais não tem a menor lógica, não tem o menor propósito, por que aquilo acontece? O filme ele não faz sentido do ponto de vista temático, não faz sentido do ponto de vista de linguagem, não faz sentido, mas enfim. Não vou ficar repetindo o que eu falei, não, porque eu já gravei um vídeo de mais de 10 minutos sobre ele, há pouco tempo, então enfim. Mas é o meu sexto pior filme do ano, é O Mundo Depois de Nós. O quinto pior filme do ano, para mim, é o Five Nights at Freddy's, que é um daqueles filmes inacreditáveis quando você vê que as pessoas responsáveis pelo filme não faziam a menor ideia do que elas queriam fazer. Quer fazer um filme de terror ou quer fazer um filme para o público infantil? Né? Porque o filme, ele não sabe se ele quer fazer comédiazinha ou se ele quer provocar o terror. As cenas de terror, elas não conseguem provocar terror, as cenas de humor, elas não têm humor. Ao mesmo tempo, ele tenta fazer uma coisa infantilzinha, mas aqui tem uma cena mais gráfica de violência, então como é que ele vai atingir esse público? Porque se ele está fazendo esse tipo de violência gráfica, e ao mesmo tempo, como é que ele quer que essa violência impacte o espectador se ele está tentando diminuir a seriedade da situação o tempo todo? O roteiro não tem nem pé nem cabeça, o comportamento dos animatrônicos oscila de acordo com a necessidade momentânea do roteiro, de um ponto de vista de mistério, é ridículo, né? Quem que é, vou dar spoiler no objetivo desse vídeo, mas enfim, é um filme que tem 3, 4 personagens, por eliminação você já sabe
que vai ter uma revelação e qual que vai ser essa revelação. Enfim, é um filme que o protagonista ele tem um trauma no passado e ele fica querendo dormir porque ele acredita que ele sonhando, através do sonho, ele pode voltar a interferir no passado. É isso, você vê assim, o cara, o que nós vamos fazer? É importante, né? Five Nights at Freddy's, então até pelo game ele tem, né, tem que ser 5 noites, ele vai dormir, não é? Então, enfim, o plano da vilã, tem uma vilã no filme. A vilã do filme, ela quer tomar a guarda da sobrinha para ela poder receber. Ela quer tomar a guarda da sobrinha, sabe por quê? Porque ela quer receber os cheques do governo, porque a menina ela tem um problema e eles recebem um apoio governamental, que a gente sabe que é uma fortuna, né? Então é isso, ela quer assumir a guarda da sobrinha para poder receber esses cheques do governo. Esse é o plano, ela quer gastar centenas de dólares para poder sabotar o sobrinho, para poder pegar a guarda da sobrinha para ganhar um apoio, enfim, é um negócio inacreditável, é um filme inacreditável de ruim, é um desastre, em todas as abordagens que ele tenta fazer, como terror, como comédia, como reviravolta, como adaptação, enfim, é um desastre absoluto. O design das criaturas é bacana, né? Mas é só isso, fora isso, o que eles fazem com essas criaturas não faz o menor sentido. O quarto pior filme que eu vi no ano, o Champagne de novo, é uma pena, porque eu adoro o Champagne, mas esse ano Champagne caprichou. É um filme que eu vi em Cannes chamado Black Flies, de um diretor chamado Jean-Stéphane Salvert, e que é um filme que tenta desesperadamente ser Vivendo no Limite do Scorsese. Ele tenta esteticamente, ele tenta tematicamente e ele não consegue ser absoluto. Nem a única coisa que ele consegue fazer é se embaraçar na tentativa de emular o filme do Scorsese. Mas é basicamente a mesma coisa: história de paramédicos nas noites de Nova York, mudando os companheiros do protagonista a todo momento e ele ficando perturbado. Só que aqui tem um problema: o protagonista é vivido pelo Ty Sheridan e ele já começa o filme numa instabilidade emocional e psicológica colossal. Então, assim, não tem para onde caminhar o filme. E o personagem do Champagne, que é um veterano que eu acompanho, é um personagem que ele tem o papel, hora de ser o guia, hora de ser meio que um antagonista, mas ao mesmo tempo ele é uma figura, não vou dizer paterna, mas uma figura de referência, mas é um cara que é instável. E é isso, o filme, os personagens agem de acordo com o que o roteiro precisa que eles façam naquele momento para criar um drama, e além de ter uma abordagem em que eles valorizam o grotesco, o gráfico do que eles encontram, dos horrores que eles encontram, para provocar algum tipo de reação emocional no espectador que o filme em si, a história em si não consegue provocar. Então, se eu não consigo provocar uma resposta emocional, deixa eu mostrar uma coisa bem grotesca para provocar pelo menos alguma reação visceral no espectador. Mas é isso, é um filme que ele temática... E outra coisa, não é só tematicamente, é um filme que ele sabe aquele clichê quando você vê você está vendo em algum filme em que eles querem mostrar, no filme, tem um filme dentro do filme que é um filme de arte, e aquele clichê do filme de arte é o Black Flies, por exemplo, a maneira como ele retrata cenas de sexo, tudo posadinhas pelos atores, né? Olha, e outra coisa, eu vou mostrar aqui pelos pubianos, porque isso é uma coisa que filme de arte faz. Filme hollywoodiano, comercial não faz isso. Filme de arte mostra pelos pubianos. É uma coisa tão cínica, tão descarado o propósito do filme de tentar se levar a algo que ele jamais consegue ser, que ele só consegue ser constrangedor. É um filme realmente assim, é um desastre. E não só um desastre, ele já seria um desastre se não fosse a existência do Vivendo no Limite. Mas por existir Vivendo no Limite, ele é pior ainda. E tem uma ponta do Mike Tyson, que eu, sinceramente, não faço a menor ideia do que o Mike Tyson está fazendo no filme. Eu queria que fosse uma boa surpresa, poder falar assim, olha, o Mike Tyson está bem no filme, é uma surpresa. Não está não. Não está não. Eu não sei o que ele está fazendo ali, mas não é pelo talento de interpretação que colocaram. Enfim, é um desastre esse Black Flies. O terceiro pior filme que eu vi no ano, eu também não vou me prolongar, porque eu acabei de publicar um vídeo sobre ele, que é o Saltburn, da Emerald Fennell. E é isso, eu não vou... Tem um vídeo, acabei de publicar. Esse vídeo está aqui, eu publiquei essa semana e não vou ficar me repetindo. Mas é um filme que para mim ele não funciona em nível nenhum. É um filme absolutamente desastroso. Mas já vou começar a falar de novo e aí não, então deixa pra lá. Então o vídeo tá aqui no canal, mas pra mim é o terceiro pior filme do ano, é o Saltburn, da Emerald Fennell. O segundo pior filme do ano pra mim foi
O Chamado 4, Samara Ressurge, que já começa a picaretagem no título, porque esse 4 é uma coisa que não cabe, porque eu gravei também um vídeo sobre esse filme, esse desastre desse filme, mas é um filme porque com o sucesso da série O Chamado, no Japão, existe uma série de spin-offs e de linhas cronológicas alternativas, e esse filme eles tentam encaixar na cronologia dos filmes lançados no Brasil para ser um 4, para levar o público ao cinema, porque é o chamado 4, mas não faz sentido nem ele ser 4, porque ele pega uma coisa de uma cronologia da franquia original, enfim, não faz o menor sentido. Aliás, mas esse é o menor dos problemas, porque não faz sentido em nada. A protagonista do filme, para começar, ela encara, e de verdade, ela não é uma alegoria, ela encara a maldição da Samara como sendo um vírus. E não é, de novo, não é uma comparação. É como se fosse... Não. Ela realmente acredita que é um vírus. E não só que é um vírus, essa maldição, como o nosso organismo vai reagir àquela maldição, como ele reagiria diante de um vírus. Por exemplo, se é possível você vacinar uma pessoa contra a maldição. É um filme absurdo. Aliás, a protagonista, o tempo todo eles falam como ela é inteligentíssima, que o QI dela é 200, sei lá. Sinceramente, é uma personagem de uma estupidez daquelas que merecem aplausos, assim. As coisas que ela diz, que ela faz, são de é inacreditável. O companheiro dela no filme é uma das figuras mais chatas que eu já vi num filme do gênero. É aquele tipo de cara que é tão chato que logo no começo do filme você está torcendo para ele morrer. Tem um outro personagem, que é um personagem para ser misterioso, que também é para ser outro cara inteligentíssimo, que é uma figura patética. E é um filme que, de um ponto de vista de linguagem, ele não se resolve. Tem, por exemplo, acho que a ideia que o diretor tem de criar suspense é: eu vou cortar muito, vou saltar o eixo, porque isso vai criar uma desorientação. Só que ele não faz isso só nos momentos em que isso funcionaria. Ele faz isso em momentos que não tem nada a ver. Por exemplo, ele chega num restaurante, pede uma mesa, vão dizer que a mesa está pronta, enquanto o cara está dizendo que a mesa está pronta, ele corta 500 vezes, salta o eixo. Para que ele faz isso? Então é isso, é um filme que beira o amadorismo, de tão ruim que é O Chamado 4, Samara Ressurge. Para mim foi o segundo pior filme do ano. Mas o pior filme do ano, o filme que realmente não só para mim é de uma incompetência em todos os aspectos, mas é um filme que me irritou profundamente, que me deu vontade de bater no filme, se isso fosse possível. É um filme que eu vi em Berlim, com Jesse Eisenberg, um filme chamado Manodrome. Manodrome. O propósito do filme é discutir a cultura incel. O protagonista do filme, vivido por Jesse Eisenberg, é um incel. O que eu acho que é uma discussão muito válida, você tentar compreender o que passa na cabeça desses celibatários involuntários. Aliás, o nome disso tudo é celibatário involuntário, o vulgo virgão. Né? E por que essas pessoas têm uma raiva tão grande dentro de si em relação à sociedade, em relação às mulheres, principalmente. É algo interessante a se investigar. Fazer um filme com o protagonista incel, por exemplo, eu já falei isso, né? Você não precisa concordar com o filme ideologicamente, e nesse caso, para gostar do filme, mas nesse caso não, o filme, inclusive, ele tenta ser uma crítica à cultura incel. Então, até do ponto de vista político, ideológico, eu estou do lado do filme, eu também acho desprezível a postura dessas pessoas em relação ao mundo. Mas o filme ele não tem nada a dizer sobre aquilo. Nada. Inclusive, ele joga tanta coisa na tela. O cara também, o protagonista, ele também é ladrão. Ele tem um problema enfim, de dinheiro. Ele tem um problema de relacionamento com a namorada. Enfim, é aquilo. Ele joga um monte de coisa na tela para ver se alguma coisa gruda, para você poder falar: o tema do filme é isso. Mas, e o Jesse Eisenberg, é uma diferença você retratar um personagem que é um personagem desprezível e você criar um personagem que o espectador ele quer ficar distante dele, principalmente se é o protagonista. Né? Se você não consegue olhar para a cara do protagonista, fica difícil se envolver no filme. O filme, ele tenta muito, eu acho que eu até escrevi sobre isso na época que eu falei sobre o filme durante o Festival de Berlim. Você vê claramente que o filme ele tenta ser um Taxi Driver, com toques de Clube da Luta. Não consegue ser nenhum nem outro. E o Taxi Driver, o Travis Bickle, o personagem do Robert De Niro, é um personagem desprezível, um personagem que você
né? Se você se identifica com o Travis, mau sinal. Mas ele é fascinante se observar. Aqui não. Aqui você quer a distância do personagem do Jesse Eisenberg. É um personagem repulsivo. Mas como eu falei, o filme tinha tudo para ser tematicamente curioso. Né? Quando você pega, por exemplo, uma cultura de pessoas, porque, né, o que acontece com esses jovens homens que se sentem tão deslocados na sociedade, tão sem perspectiva, que eles passam para não poder assumir que a culpa é deles, ou que eles poderiam fazer alguma coisa a respeito, poderiam ser pessoas melhores, eles preferem simplesmente culpar a sociedade, que não reconhece o brilhantismo dele, culpar as mulheres, que não concede a eles o privilégio não, né, o dever que elas têm de ceder os seus corpos a esses caras, né? Por que ela não quer nada comigo? Né? Isso é um absurdo, eu sou um cara tão fantástico, a sociedade não me... Como é que a pessoa chega nesse ponto? Para pensar dessa maneira e a ponto de transformar isso numa raiva tão grande que você vê vários casos de incels que acabam, enfim, cometendo massacres. Aí vem a figura importante, que é a figura com os caras que aproveitam esse vácuo de necessidade de buscar uma figura paterna e preenche esse vácuo para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, né? Os Jordan Petersons da vida, né? Esses caras que são absolutamente repulsivos, e aqui tem uma figura que deveria ser similar a ele, que é vivido pelo Adrian Brody, mas também é uma caricatura tão grande que acaba não servindo de paralelo para nenhuma figura que eu consiga pensar na realidade, porque é isso, é inacreditável, né? Por exemplo, até acho que eu comentei isso, o Jordan Peterson, eu não acho que ele levaria, né, os caras para morarem na casa dele. É um negócio que, é por isso que eu falei, entra o componente Clube da Luta, que o filme também tenta misturar. E não funciona de nenhuma maneira. É um filme que simplesmente ele provoca antipatia. Antipatia pela própria experiência de estar assistindo aquele filme. Não só ele não consegue fazer uma crítica minimamente, intelectualmente interessante sobre o assunto que ele está discutindo, como ele não consegue nem envolver o espectador o suficiente para o espectador perceber que existe uma diferença entre o que o filme defende, entre a posição do filme e o que o filme retrata. É um filme, enfim, como eu falei, não é só desastroso, é um filme que para mim ele se tornou repugnante. Então, para mim, o pior filme que eu vi em 2023 foi Monodrome, de um cara chamado John Tregow, e é protagonizado pelo Jesse Eisenberg. É isso. Espero que 2024 eu não veja tantos filmes que me despertem tanta raiva quanto os filmes, quanto o número de filmes que me despertaram raiva esse ano. Lembrando que no vídeo dos melhores filmes eu fiz questão de pontuar que eu acho que esse ano foi um ano muito bom para o cinema, muita coisa bacana. Mas esses 10 filmes foram difíceis. É isso. Um grande abraço e bons filmes.